General Heleno, né, um caso que ganhou repercussão nacional, em que a parte alega que o periciado teria o diagnóstico de demência de Alzheimer e, por isso, né, o ideal seria que ele cumprisse a pena num outro local, né, em regime domiciliar. A questão é que a gente tem visto alguns colegas comentando, né, sejam médicos, sejam operadores do direito, comentando que o perito, nesse caso, iria lá ver se o periciado tinha ou não Alzheimer, né? E isso não é bem assim, tá, pessoal? Essa não é a questão. Nós não sabemos exatamente qual foi o ponto controvertido delimitado pela autoridade judiciária ao requerer a perícia, né? Então, geralmente, o que acontece? Existe um ponto de controvérsia que a autoridade judiciária precisa esclarecer, e sendo esse ponto controvertido de matéria estranha ao conhecimento da autoridade, como é a matéria médica, ele requer o perito para poder esclarecer alguns pontos, né? Então, nós não sabemos exatamente quais foram esses pontos que o perito foi chamado a esclarecer. Porém, nesses casos, dificilmente o diagnóstico de Alzheimer, o diagnóstico etiológico, será um ponto crítico a se esclarecer. Dificilmente. É muito difícil que a autoridade judiciária queira saber o diagnóstico etiológico. O que geralmente a autoridade judiciária quer saber? Bom, antes de chegar nessa parte, eu queria mostrar para vocês a hierarquia dos diagnósticos em neurologia clínica, né? Geralmente nós estruturamos os diagnósticos em neurologia clínica em 3 componentes: um diagnóstico sindrômico, um diagnóstico topográfico e um diagnóstico etiológico. O diagnóstico sindrômico é aquele guarda-chuva que abarca os outros diagnósticos. Então, por exemplo, cefaleia crônica, dor de cabeça crônica, é um diagnóstico sindrômico, né? Enxaqueca, cefaleia tensional, cefaleia insalva, são diagnósticos etiológicos, são causas específicas de dor de cabeça que podem cronificar e por isso estão debaixo desse grande guarda-chuva dos diagnósticos, do diagnóstico sindrômico cefaleia crônica, dor de cabeça crônica. Então, no caso do Alzheimer, né, o que a autoridade judiciária provavelmente quer saber é o diagnóstico sindrômico. Pouco importa se o periciando tem Alzheimer ou se ele tem um outro tipo de demência, uma demência por corpus de Levy, uma demência vascular, uma demência mista. Provavelmente, mais uma vez, eu digo provavelmente que a gente não sabe qual foi o ponto de controvérsia fixado pela autoridade judiciária que requereu a perícia. Mas, geralmente, o ponto controvertido eu quero saber, isso é, a autoridade judiciária quer saber se o periciando ele tem a sua capacidade cognitiva preservada, se ele é capaz de cuidar de si mesmo, se ele é capaz de responder pelos atos dele, de tomar decisões, de deliberar sobre os mais diversos assuntos, se ele consegue compreender o papel dele na sociedade, de modo a não fazer mal aos outros e não fazer mal a si mesmo, né? Isso é, dentro ali do ambiente dele. Enfim, ele quer saber a capacidade cognitiva daquele indivíduo. Quer dizer, ele tem demência? Se tem demência, quais são as repercussões dessa demência? Então, é claro, eu não estou aqui desprezando completamente o diagnóstico etiológico, né? Ele tem o seu papel, sim, porém ele não é crítico na maior parte das perícias envolvendo síndromes demenciais. O que é crítico é o diagnóstico sindrômico, isso é, saber se o indivíduo tem demência ou não, e quais as repercussões, né, civis da doença, da demência, na vida daquele indivíduo. Tá certo, pessoal? Espero que tenha esclarecido isso aí. Se houver mais dúvidas, deixem nos comentários que a gente vai ter um grande prazer em responder.